Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, mês de janeiro de 1861. Nós, na verdade, estamos finalizando o mês de janeiro e já começando também o mês de fevereiro. Nós vamos concluir com as duas últimas mensagens do ensino espontâneo dos Espíritos, que nós começamos na semana passada. Nós estudamos, então, já os 3 tipos, né, falando aqui sobre Hamlet, falando sobre Tartuffe, falando sobre Dom Juan, personagens que caracterizam 3 personalidades que nós encontramos, de um modo geral, aqui na nossa sociedade terrena. Gerard Merval foi quem fez aqui os comentários, né? E Casotti, que nós vimos também aqui, vem fazendo algumas reflexões também sobre esses ensinamentos, né, do próprio Espírito, que depois o Kardec fez aqui uma entrevista com ele sobre perguntas aqui falando, né, daquelas predições que ele tinha realizado nos jantares, né, de onde quando ele participava, né, da sua encarnação, e falando um pouquinho sobre essa faculdade que ele possuía, né. Então, como nós vimos aqui, inclusive, lembrando também, Kardec coloca essa observação final, só para reforçar para nós, quando ele coloca, né, poder-se-ia ver aqui uma contradição com o princípio que se opõe à revelação do futuro. Com efeito, o futuro nos é oculto por uma lei muito sábia da providência, considerando-se que tal conhecimento prejudicaria o nosso livre-arbítrio, levando-nos a negligenciar o presente pelo futuro. Além disso, por nossa oposição, poderíamos entravar certos acontecimentos necessários à ordem geral. Então, esse aqui é o pensamento comum. E Kardec coloca, mas, quando essa comunicação nos pode impelir a facilitar a realização de alguma coisa, Deus pode permitir a sua revelação nos limites designados por sua sabedoria, inclusive no próprio plano espiritual também, já que Casotti, como nós vimos aqui, ele também no plano espiritual tinha ali essa possibilidade de previsão, mas isso não era comum, né? Bom, a senhorita Rouet, trouxe para nós aqui a voz do anjo da guarda, que é aqui a penúltima comunicação desses ensinamentos, e diz assim para nós: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Chamai o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão, não da razão que se arrasta, em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrasta os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade, mais que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo pelo conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. Então, essa mensagem, bom dia, Fabi. Então, essa mensagem de Schelling, intitulada, então, A Voz do Anjo da Guarda, né? Então, ela traz para nós essa reflexão. Mais uma vez aqui, alguns são médiums, outros não são médiums, alguns ouvem essa comunicação diretamente, outros ouvem pela voz do coração e da inteligência, mas nem por isso, sendo ouvido diretamente ou não, deixa de ser, então, esse espírito familiar que nos aconselha. E aí, então, para a gente ter esse entendimento, né, Bom Gelson, sobre o papel desse espírito amigo, desse espírito
desse guia espiritual, nós vimos também, só lembrando aqui, né, recapitulando o encerramento do nosso livro E a Vida Continua, nós vimos ali dois espíritos, né, tanto Evelina como também o próprio Ernesto, dois espíritos que desencarnaram, trazendo ali vínculos com grupos, né, com dois grupos distintos, mas que estavam, de certa forma, interligados e que acabaram assumindo o papel de guias espirituais para auxiliar esse grupo, né, no desenvolvimento moral e também ali na evolução de todos eles, né? Então vimos ali esse espírito amigo, esse espírito familiar muito presente. Então, mais uma vez, chamai-o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Então, esse é o papel, né, desses espíritos, então, tão queridos, tão amigos que nos acompanham. Bom dia, Masa. Próximo tema para nós aqui, garridice, né, ou seja, a elegância, digamos assim, né? Então aqui o espírito Jorges, ele deixa um recado, talvez motivado por alguma situação ali, né, do momento em que os trabalhos na sociedade se desenvolviam. Então ele, através da senhora Costel, trouxe para nós esse seguinte ensinamento. Então, ele disse assim: hoje nos ocuparemos da garridice feminina, que é a maior, que é a inimiga do amor. Ela mata ou o amesquinha, o que é pior. A mulher garrida, né, que se prima assim, principalmente pela elegância, pela vaidade, né? A mulher garrida assemelha-se a um pássaro engaiolado, que pelo canto atrai outras aves para junto de si. Ela atrai os homens cujos corações se dilaceram contra as grades que a encerram. Lamentamos mais a ela que a eles. Reduzida ao cativeiro pela estreiteza de ideias e pela aridez de seu coração, sapateia na obscuridade de sua consciência, sem jamais poder ver luzir o sol do amor, que só irradia para as almas generosas e dedicadas. É mais difícil sentir o amor do que inspirá-lo. No entanto, todos se inquietam e perscrutam o coração desejado, sem primeiro examinar se o seu possui o tesouro cobiçado. Não. O amor, que é a sensualidade do amor próprio, não é amor. Assim como a garridice, não é a sedução para uma alma elevada. Temos razão em censurar e secar de dificuldades certas essas frágeis ligações, vergonhosa permuta de vaidades, de misérias de toda sorte. O amor fica alheio a essas coisas, do mesmo modo que o raio não fica imaculado pelas imundícies que ele ilumina. Insensatas são as mulheres que não compreendem que sua beleza e sua virtude representam o amor em seu abandono, no esquecimento dos interesses pessoais e na transmigração da alma que se entrega inteiramente ao ser amado. Deus abençoa a mulher que carregou o jugo do amor e repele aquela que fez desse precioso sentimento um troféu à sua vaidade, uma distração à sua ociosidade, ou uma chama carnal que consome o corpo, deixando vazio o coração. Então, Georges assina, foi bastante duro aqui no comentário dele, né? Ok, Angelina. Né, observando ali, né, essa questão da vaidade, da sedução, do interesse, né, nesse caso focando aqui no interesse feminino em especial, mas aí nós, claro, podemos sempre estender para todas as situações, quando nós vemos ali a ideia do amor sendo tratado com superficialidade, o amor sendo tratado não com desinteresse, mas com interesse objetivo, trazendo ali mais prejuízo, né, do que qualquer tipo de satisfação. Então, mais uma vez aqui, essa mensagem veio de uma forma espontânea, e Georges aqui deve ter tido ali a sua motivação, como nós vimos no início, né? E o que a gente vai perceber hoje também, só para poder ilustrar essa questão, é que hoje nós percebemos muito, né, que na nossa sociedade, na verdade em todas as sociedades, né, a vaidade sempre foi ali o grande atrativo, fazendo com que as pessoas se iludissem, né, com as aparências, se iludissem com os adereços, e tendo ali a sensualidade como sendo o ponto principal. Mas como Emmanuel lembra, lá no nosso livro
vida e sexo, né, só se desilude quem se ilude. Então essa grande ilusão que nós criamos em torno desses sentimentos que são, na verdade, dessas emoções, né? Porque a gente lembra que as emoções elas são superficiais e bastante intensas, enquanto que os sentimentos eles são profundos e se desenvolvem com bastante trabalho, com muito tempo. Então essas emoções que afloram com tanta intensidade provocam em nós muitas ilusões. E são essas ilusões que trazem para nós, então, as desilusões, consequentemente os sofrimentos, consequentemente também as próprias lesões afetivas, né, que nós chegamos a ver ontem, lá no nosso livro Astronautas do Além, quando vimos ali, né, aquele caso daquele pai com aquela filha, que no passado eram dois espíritos vinculados por essas sensações, por essas emoções, mas que acabou depois se tornando, né, uma grande tragédia, ligando esses espíritos de uma encarnação para outra e outras encarnações ainda que viriam. Né? Então, por isso aqui Georges chama essa atenção, bom dia Marion, chama essa atenção aqui então para falar exatamente sobre esse excesso de vaidade, esse excesso de superficialidade na relação afetiva entre duas pessoas. Então nós concluímos aqui essa edição do mês de janeiro. Vimos aqui então essa primeira mensagem, a voz do anjo da guarda, e ali então, mais uma vez, a gente sabe do trabalho que esses espíritos têm em nos acompanhar, né, principalmente porque acabam vendo, né, conhecendo a nossa natureza, e também ali, exatamente por estarem nessa condição de espíritos amigos, espíritos protetores, sabem exatamente quais são os objetivos que nós precisamos alcançar. Mas no meio desse caminho todo, observam também os tantos desvios que nós, infelizmente, ainda escolhemos. E aí, então, vem um grande trabalho, né, o difícil trabalho de despertar a nossa consciência, falar a nossa inteligência, falar ao nosso coração, mostrando, né, que as escolhas que nós fazemos nem sempre são as melhores escolhas e que os objetivos precisam ser alcançados. E aí, então, a gente vai se lembrar que é muito importante a gente pensar isso. Quando a gente fala em anjo da guarda, espírito protetor, geralmente a gente se preocupa muito, não, presta mais atenção, quando a gente tem aquela nossa vida, nós somos pessoas comuns, vivendo vidas comuns, tendo um planejamento reencarnatório que precisa ser cumprido, e temos esses guias que nos orientam. Mas nós nos esquecemos do papel desses mesmos espíritos que são guias, quando acompanham espíritos que ainda se encontram em condições morais bastante distorcidas. Então nós vemos quantos são os criminosos, quantos são aqueles espíritos ainda viciosos, que reencarnam trazendo provas muito difíceis, e nós nos esquecemos que ao lado desses espíritos, desses espíritos encarnados, há outros espíritos que os acompanham, inspirando, levando ali aquela palavra amiga, tentando despertar ali os melhores sentimentos, e nem sempre são ouvidos. Ou esses espíritos, quando reencarnam, né, ou melhor, esses espíritos, quando acompanham esses seus protegidos, né, que são ali os encarnados aqui, já têm consciência do projeto evolutivo desses espíritos, sabendo que vai ser uma reencarnação muito difícil, que esses espíritos ainda continuarão errando muito, que o progresso que eles vão alcançar é um progresso muito pequeno, mas esse pequeno significa muita coisa, dado o endurecimento, dado o atraso desses espíritos. Então, ali quantas são, né, as situações em que nós certamente lamentaríamos se estivéssemos nessa condição, porque a gente sempre cria grandes expectativas para quando nós encarnamos. Mas esses espíritos conhecem, então, qual é exatamente as nossas fragilidades, quais são as nossas fragilidades, quais são ali as nossas limitações, e trabalham exatamente em torno dessas nossas limitações. Conhecem, então, eles sabem até onde a gente pode ir, e, portanto, não criam expectativas que vão além daquilo que nós conseguimos realizar, não nos fazem cobranças além daquelas que nós podemos suportar. Então, por isso, ali, esse conhecimento, esse entendimento sobre a nossa natureza espiritual e também sobre o nosso próprio projeto existencial aqui no nosso mundo, né? Isso tudo faz parte do trabalho desses espíritos. Então, para a gente poder entender qual é o papel deles, basta que nós
nos coloquemos no lugar de um espírito como esse. Então, e temos ali também, né, várias hierarquias, né? Como a gente viu lá no E a Vida Continua, temos ali aqueles dois espíritos que assumem o papel de guias espirituais daqueles dois grupos. Eles não são ali guias específicos de um espírito, mas são guias de um grupo todo, daquela família que vai se formando, né? Do casal, dos filhos, né? Depois ali na ligação com outros espíritos. Então, eles fazem parte de guias daquele grupo todo. E acima desses dois espíritos que se colocaram na condição de guia, temos ali outros espíritos mais sábios, mais esclarecidos, que vão auxiliar e vão também ali, né, orientar, né, na condução daquele grupo para o cumprimento do propósito que eles abraçaram. Então essa voz do anjo da guarda, quando a gente lê um texto como esse, em que é trazido para nós aqui por esse espírito amigo, que é o Shannon, quando ele fala para nós que nós devemos ouvir, que é importante que nós ouçamos, né, as orientações que esses espíritos trazem, é importante também que nós conheçamos os bastidores desse trabalho. Quem são esses espíritos? Quais são as suas capacidades? Qual é o seu entendimento sobre a nossa jornada que nós estamos trilhando por aqui? Né, e quais são as expectativas que também são criadas em torno, né, das nossas realizações? Então, tudo isso também é muito importante de nós observarmos. E quando nós temos, então, consciência do papel desses espíritos, nós passamos também a compreender as nossas responsabilidades. Que eles estão para ajudar, mas que nós temos também o nosso trabalho individual. Que esses espíritos vão fazer o que for possível, mas o que for possível, né, vai depender muito mais dos esforços que nós empreendemos para alcançarmos essas realizações. E aí então a gente vai ter dois tipos de sentimentos que nós podemos observar, né, sentimentos que surgem no coração desses espíritos, né, se nós podemos dizer assim. Primeiro é o sentimento de satisfação por ver ali o trabalho sendo realizado. E ao mesmo tempo nós temos também ali o sentimento de frustração. Só que essa frustração, essas lamentações desses espíritos, que percebem ali os nossos equívocos, que percebem as nossas quedas, que são quedas muito grandes, como eu falei para vocês, esses espíritos conhecem quais são as nossas limitações. É o caso, por exemplo, como nós já estudamos, né? Naqueles casos mais graves, quando nós vemos crimes acontecendo, quando nós vemos suicídios acontecendo, quando nós vemos abortos acontecendo, ou vários outros tipos, né, de atitudes que nós, infelizmente, realizamos, quando então esses projetos começam a ser elaborados nas nossas mentes, e esses espíritos então acompanham a elaboração desses projetos, eles procuram fazer tudo o que é possível para poder fazer com que nós então não sejamos demovidos dessa ideia, para que nós não façamos isso, porque as consequências serão muito dolorosas. Porém, o respeito ao livre-arbítrio é fundamental. E aí então nós vamos perceber qual é exatamente o grau de frustração que esses espíritos sentem, nos acompanhando e vendo esses desvios que nós infelizmente tomamos. Essa frustração é aquela decepção de um dever não cumprido, ou é a lamentação pela queda, mas compreendendo exatamente as condições em que nós nos encontramos? Por isso, então, quando se fala sobre anjo da guarda e espíritos protetores, nós vamos ali lidar com espíritos que conhecem de uma forma muito íntima, de uma forma muito profunda, a nossa natureza, a nossa condição evolutiva. E mais do que isso, né, espíritos que estão muito dispostos, que mesmo diante dos fracassos que infelizmente nós ainda vivenciamos, continuam juntos, perseverantes e amorosos, nos ajudando, mesmo com essa queda, nos auxiliando ali no nosso reerguimento. Então, quando nós falamos sobre pessoas comuns que cometem equívocos comuns, né, a gente tem ali uma visão. Mas quando a gente pensa, principalmente nos grandes criminosos, que acabam depois ali criando compromissos muito dolorosos e levando também muitas pessoas a um grande sofrimento, de que forma que esses espíritos ali acompanham tudo isso? Basta a gente ver, né, na nossa sociedade, em outras sociedades, né, pessoas que ficaram marcadas na história, né, por atitudes muito dolorosas, muito equivocadas,
mesmo esses espíritos estão ali sendo acompanhados por esses espíritos protetores. Quando nós vamos em penitenciárias, por exemplo, quando nós vamos nesses antros, né, de viciações, de grandes desequilíbrios, mesmo nesses locais, há espíritos protetores juntos. E é então somente acompanhando e conhecendo esses espíritos, nós vamos entender qual é exatamente ali a expectativa que eles criam, auxiliando esses encarnados, esses seus protegidos. Né? Vamos numa penitenciária, numa ala de periculosidade, grande periculosidade, onde um grande criminoso está preso ali, a gente pensa que esse espírito se encontra completamente abandonado. E, na verdade, temos ali ao lado dele um ou vários espíritos, né, ajudando no seu reerguimento. Nesse momento ele se apresenta de uma forma muito endurecida, nesse momento ele se apresenta de uma forma muito refratária a qualquer tipo de inspiração mais elevada, mas isso faz parte desse processo, porque são espíritos pacientes, né? Ontem mesmo nós chegamos a falar sobre isso, sobre o tempo de Deus. Enquanto nós temos essa expectativa que nós temos que criar rápido porque o tempo está passando, nós temos toda a imortalidade pela frente. E cada etapa para nós é um aprendizado, mesmo que muitas vezes possa parecer que nós nos encontramos ali completamente estagnados ou até mesmo retrocedendo nesse processo. Mas, diferentemente disso, nós vamos encontrar ali os espíritos acompanhando pacientemente, acompanhando sabiamente, né, e amorosamente também cada um desses espíritos, mesmo nessas condições das mais degradantes que nós vamos encontrar. Então eu me recordo, né, de uma orientação que chegou para nós a respeito do aborto. Nós chegamos até a falar aqui na nossa sala, né, que era o caso de aborto para casos de estupros. De que forma que nós podemos entender o caso de uma mulher que praticou aborto cuja gravidez foi fruto de um estupro? De que forma que ela deve ser observada nesse caso? E a orientação dos espíritos é que um erro não justifica o outro. E quando, então, o ato acaba acontecendo, e inclusive a nossa legislação, né, vem sendo debatida pela nossa sociedade, então, nesse caso, a observação do espírito foi uma frase, né, que nós já conversamos, é uma frase uma resposta muito simples, mas extremamente profunda, que o espírito disse assim, acompanhando então aquela mãe, que independente da causa, ela se torna mãe. E quando ela faz essa escolha, a resposta dos espíritos é, infelizmente ela não conseguiu. Então a profundidade dessa frase faz exatamente com que nós entendamos qual é a expectativa que os espíritos têm. Eles torcem pelo melhor, torcem pelas nossas grandes conquistas, mas compreendem as nossas limitações. Mas essa compreensão não é uma compreensão simplesmente resignada. Paciência não conseguiu. Começa-se então a elaboração de um novo projeto existencial, de um novo projeto evolutivo, em que aquela queda será então contabilizada e o projeto será então iniciado a partir daquela nova condição. É a mesma coisa que nós vamos conhecer, por exemplo, no caso do suicídio. Qual é exatamente o trabalho feito pelos espíritos protetores juntos a esses irmãos que infelizmente cometem o suicídio? A ideia é, dentro da sua existência, provas e expiações vão ser então ali também observadas e analisadas. Portanto, o suicídio para muitos espíritos é um item que faz parte da pauta reencarnatória. Tudo será feito para evitar essa escolha. Mas e se essa escolha for feita? Voltamos para a prancheta e começamos ali um novo projeto para fazer com que esse espírito, a partir daquela queda, comece a fazer um trabalho de reconstrução de si mesmo. E tudo isso, então, acompanhado exatamente por esses espíritos que são os nossos guias, os nossos protetores. Então é um trabalho muito difícil, que a gente sempre fala de uma forma muito poética, de uma forma muito romântica, mas quando nós começamos a analisar os pormenores dessa tarefa e a forma como nós nos relacionamos com esses espíritos, nós vemos então como isso é trabalhoso. E olha que nós estamos falando sem termos conhecimento de causa. Falamos apenas a partir do conhecimento teórico que nós temos. Mas basta que nós nos coloquemos no papel desses espíritos, sendo ali orientadores de um determinado espírito,
de um determinado grupo e começamos a observar todos esses desvios, todas essas quedas, todas essas dificuldades, somente através de uma grande compreensão, de uma grande determinação, esses espíritos conseguem cumprir esse papel que assumiram de uma forma tão amorosa. Elcio colocou, né, coitado dos guias que estão ao lado dos políticos equivocados. Todos, Elcio, de um modo geral. A gente pensa muito naqueles que estão na mídia, mas quantas são as famílias que são destroçadas, né, por comportamentos equivocados? Quantos são aqueles anônimos que acabam também se desviando? Então, assim, são provas difíceis, cada um dentro do seu próprio caminho. Temos agora ali numa condição de guerra acontecendo ali do outro lado do mundo. O que será que está acontecendo na perspectiva espiritual daqueles espíritos que acompanham aqueles comandantes, aqueles líderes, aqueles soldados que infelizmente acabam cometendo ali tantos atos de crueldade? Vemos, por exemplo, um país africano que tem uma guerra civil, onde nós temos ali estupros, temos ali grandes violências, temos assassinatos, temos mutilações feitas por espíritos que, embora se mostrem de uma forma extremamente cruéis, são espíritos que estão sendo acompanhados por esses anjos da guarda, que procuram demovê-lo dessa situação ainda, desse sentimento tão primitivo que se encontram, mas exatamente compreendem o estágio evolutivo em que aquele espírito está. Porque é muito fácil nós pensarmos, né, que você é o espírito protetor de um espírito bonzinho encarnado, de um espírito dócil. Mas exatamente como lembra aquela passagem do Evangelho, né, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E são esses anjos da guarda, esses médicos morais que estão ao nosso lado, exatamente ali já percebendo a nossa limitação, a nossa condição de doentes evolutivos. Então essa mensagem aqui para nós, ela traz esse chamamento, né, para que prestemos atenção nessa voz que nos fala diretamente, que se comunica diretamente, ou aquela voz que fala para nós, para a nossa consciência, para a nossa inteligência, para o nosso coração. Então, quando nós lemos uma mensagem como essa, vem todo o contexto envolvendo o trabalho feito por esses espíritos. E aí, então nós valorizamos muito mais o seu papel, pela paciência, pela resignação, pela perseverança, pelo amor, que nos acompanham, né, todos eles nos acompanhando arduamente, diariamente, tentando fazer com que nós então alcancemos o propósito, né, que nós então determinamos no nosso projeto. Então essa reflexão vale para nós, para reconhecermos quem são esses espíritos, o que eles fazem e como eles se sentem nesse papel. Fica para nós então essa reflexão. O Fabi colocou, é verdade, né? A gente se sente tão carinhosamente envolvido, né? Muito consoladora essa mensagem, né? Então ele chama ali, né, intensamente, para mostrar, Fabi, que essa ideia desses anjos da guarda, desses espíritos protetores, não deve ser vista como uma ideia romântica. Né? Porque a ideia de anjo da guarda é aquela coisa tão distante de nós, que na verdade nós temos ali amigos tão próximos, que mesmo que nós ignoremos a sua presença, não compreendamos o seu papel, isso não faz diferença, eles continuarão ali do lado. E mais dia, menos dia, nós teremos então um melhor entendimento sobre esse trabalho e sobre essa nossa relação com esses espíritos. Muitos deles não têm rosto, muitos deles não têm gênero, muitos deles não têm uma aparência, mas nem por isso deixam de fazer aquilo que fazem. Né? Muito bem, vamos lá. Passando aqui para o nosso próximo item. É bacana, né, a gente pensar dessa forma, né, e Kardec procurou trazer para nós, lá no Livro dos Espíritos também, alguns esclarecimentos, né, mostrando ali a condição evolutiva desses espíritos, né, que são espíritos que são... A pergunta que se faz, né, qual é exatamente o grau de sabedoria deles? São espíritos altamente evoluídos, são espíritos próximos a nós, né? Então Kardec procura trazer, né, os espíritos familiares, aqueles que são espíritos amigos próximos, aqueles que são guias, que trazem ali, né, um conhecimento mais profundo, aqueles que são os nossos espíritos protetores que trabalham direto conosco, né, mas são aqueles espíritos bem elevados, que têm um conhecimento sobre toda a nossa trajetória, toda a nossa história, conhecendo a nossa personalidade, conhecendo tudo sobre nós. Né? Então todos esses espíritos estão próximos.
E isso é muito bacana da gente conhecer, porque sai daquela ideia dogmática de um anjo, que é um espírito tão distante, e começamos então a humanizar o mundo espiritual, mostrando que são espíritos que também têm ali as suas próprias histórias. E nesse momento, embora tenham também as suas necessidades evolutivas, trazem como compromisso exatamente auxiliar-nos. Por que motivo não sabemos, né? Ou melhor, porque nós temos uma relação específica com esses espíritos, não conhecemos exatamente porque não nos lembramos da nossa história. Mas só o fato de sabermos que estão ali, estão trabalhando e nos acompanhando, principalmente nos momentos de grande dificuldade, porque são momentos que nós precisamos vivenciar. Mas significa que nós não estamos sozinhos e temos que ter ali coragem para enfrentar esse momento. Né? Então tudo isso faz parte exatamente dessa realidade que nós temos, dessa relação com o plano espiritual. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Passando então aqui para o próximo mês, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 4º, fevereiro de 1861, o segundo livro, né? A segunda edição, a segunda revista desse ano de 61. Nós vamos então aqui rapidamente passar pelos boletins, que é o resumo das atas, né? Aqui a gente vai entender, né? Kardec coloca dessa vez aqui, boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, resumo das atas. E ele coloca esse resumo das atas exatamente porque não são as atas completas que aparecem aqui. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso mais para baixo aqui, né? Porque tem um dos leitores que gostaria que esses boletins se tornassem um relatório de tudo que aconteceu na sociedade, naquela reunião. E aí Kardec coloca que não é, né, somente colocado o resumo, porque ele vai falar sobre a quantidade de material que é recebido pela sociedade, tanto de encarnados que em reuniões privativas, reuniões particulares, receberam essas mensagens, como também nas comunicações que chegavam na própria sociedade. Então Kardec vai lembrar aqui que muitas dessas informações que chegam não são informações tão relevantes para se tornarem, por exemplo, temas de estudos que precisem ser publicados. Muitas vezes são mensagens repetitivas, são espíritos que trazem ali impressões que não acrescentam grandes conteúdos filosóficos, e aí então ele vai falar que essas mensagens são arquivadas. Então, muitas delas se tornam, sem dúvida nenhuma, bases filosóficas para a própria doutrina espírita. Outras reforçam ideias que já foram passadas. Outras não são relevantes. Então, aqui nesses boletins, somente aquilo que é mais interessante mesmo que é apresentado para nós. Então, vamos aqui para a gente seguir. Entrando agora aqui na rotina do desenvolvimento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então aqui, admissão de 2 novos membros. Então, portanto, aqui nós temos aqui uma reunião particular, não é informado aqui para nós, mas essa reunião, a gente lembra, né, tem as particulares e tem as públicas. Nesse caso da admissão de novos membros, para admitir um membro, há a necessidade de uma deliberação. Se esse membro vai ser produtivo, qual é exatamente ali a personalidade, qual é o caráter desse espírito, e, portanto, esse tipo de discussão ele é feito de uma forma mais reservada. Né? Então aqui a gente já sabe que é uma reunião particular, ou seja, um trabalho interno feito na sociedade. Relatórios diversos. Leitura de várias comunicações obtidas fora das sessões. Então, mais uma vez, né, quais são essas comunicações? Qual exatamente ali a natureza dessas mensagens? Como não são relatadas aqui, exatamente por serem apenas resumos. Quando for interessante, Kardec vai apresentar para nós. Segundo, o Sr. Allan Kardec leu uma carta de Bordeaux, na qual é proposta a evocação da senhorita M.H., recentemente falecida. Consultada sobre o assunto, a sociedade julga por bem não se ocupar dessa posição. Então a gente já viu também aqui algumas pessoas que chegam na sociedade ou mandam cartas para a sociedade querendo receber uma mensagem de um ente querido. E aí, então, como a gente já viu anteriormente, se essa mensagem, se essa comunicação for de interesse essencialmente particular,
sem que isso não contribua para o desenvolvimento da doutrina espírita, eles não fazem esse trabalho. E até hoje nós encontramos assim. No nosso trabalho, por exemplo, do Espiritismo.net, assim como também em várias casas espíritas, são muitas pessoas que frequentam, que entram em contato mandando mensagens, pedindo que, né, se é possível, receber a comunicação de uma pessoa que desencarnou. E aí, então, a nossa resposta, às vezes, né, sempre colocada, ou faz uma indicação, ou faz uma orientação, dizendo que nós não fazemos esse trabalho, e aquelas pessoas que procuram ficam muito frustradas, porque acreditam exatamente na simplicidade da comunicação. Basta você chamar o espírito, receber a mensagem e tudo mais. E o próprio Chico, né, para nós que conhecemos um pouquinho da história dele, temos aquela passagem, né, do telefone que toca de lá para cá. Exatamente porque muitas pessoas iam até Uberaba com aquela grande ansiedade e expectativa de receber uma comunicação. Mas aí então a gente vai aprendendo que não é simplesmente você chegar e chamar o espírito, depende de uma série de fatores. Dentre esses fatores é a própria condição do espírito para poder se comunicar, e a outra, e isso é dito para nós lá no livro Diretrizes de Segurança, que não é um livro psicografado, né, mas é um livro que traz para nós orientações do Chico e do Divaldo, do Divaldo e do Raul, desculpem, né, nesse livro, fala para nós sobre o merecimento das pessoas. Alguém que nunca se ocupou com questões espirituais, alguém que nunca teve interesse em aprender sobre a realidade espiritual, agora que perdeu um ente querido, corre para poder receber tudo isso. Então, até nisso, esse merecimento também ele é ali avaliado. Né? Então, né, no caso da sociedade, isso também acontecia. Uma carta de Bordeaux pedindo que recebesse uma comunicação, e a sociedade se viu ali que não havia, né, do porquê se ocupar com essa causa. Claro que eles devem ter entrado em contato e dado uma justificativa, mas não ia mobilizar os médiuns da casa, da instituição, para poder receber uma comunicação apenas porque a pessoa pediu. Né? Trabalhos da sessão. Ditado espontâneo assinado por Lázaro, recebido pela senhora Costel. Outro assinado por Gerard Nerval, obtido pelo senhor Alfred Didier. O espírito desenvolve a tese cujas bases apresentaram na comunicação os 3 tipos, Hamlet, Dom Juan e Tartuffe, em 14 de dezembro. Foi o que nós vimos no nosso encontro passado, na semana retrasada, né, já que na semana passada nós não tivemos estudos. Desenvolve o tipo de Hamlet, solicitado dá sua opinião sobre La Fontaine. Outro assinado por Torquato Tasso, recebido pela senhorita H. O espírito faz igualmente uma apreciação sobre La Fontaine. Segundo, aqui nesse caso nós estamos na sessão trabalhos da sessão, né? Segundo, evocação de Lady Esther Stanhope, que passou a maior parte da sua vida nos altiplanos do Líbano, no meio das populações árabes que lhe haviam dado o título de Rainha de Palmira. Lady Esther Stanhope, eu pesquisei sobre ela, e aqui é bem interessante, né? Kardec fez a evocação, como foi colocado aqui, né? Evocação da Lady Esther Stanhope. Essa pessoa, olha só que interessante a história dela. Lady Hester Lucy Stanhope. Ela nasceu, reencarnou aqui, né? 1776, o ano da independência dos Estados Unidos, e desencarnou em 1839. Foi uma aristocrata britânica, aventureira, antiquária e uma das viajantes mais famosas de sua época. Era muito comum, né, na Inglaterra, tanto que a gente lembra, né, que o túmulo a sepultura de Tutankhamon, a pirâmide, o sarcófago de Tutankhamon, ele foi descoberto por um desses aventureiros, pesquisadores ingleses, né, me esqueci o nome dele, mas eram exatamente aquelas pessoas que tinham posses e se aventuravam pelo mundo em busca de aventuras, né? Então a gente encontra, no caso dela também, sendo uma dessas pessoas, tendo essa experiência de vida. Então foi colocado aqui na história dela, estou lendo aqui na Wikipédia. Encabeçou a primeira escavação arqueológica na Terra Santa. Sua escavação arqueológica em Ashkelon, em 1815, é considerada a primeira a usar princípios arqueológicos modernos
e seu uso de um documento italiano medieval é descrito como das primeiras utilizações de fontes textuais por arqueólogos de campo. Né? Então, tem aqui uma bela história que ela conta, cheia de aventuras, como, por exemplo, aqui, né, vai fazer uma menção aqui embaixo, que ela é chamada de Rainha Esther ou também chamada de Rainha de Palmira. E aqui, então, mostra, né, que ela se aventurava entre os beduínos do deserto, que ela se vestia como eles. Então, era assim, aquela... Né, a gente já chegou até, inclusive, ler na edição de 1859, se não me engano, uma mulher que também era uma grande aventureira inglesa, que depois, então, a inglesa ou alemã, que depois Kardec fez a evocação dela e ela contou um pouco da sua história, né, dessas viagens que ela fazia, das pesquisas, dos interesses. Né? Então, aventureiros, naturalistas, era muito comum nessa época, né, no século XIX, final do século XVIII, dessas pessoas assim surgirem na mídia. Né? Então, nesse caso, nós temos aqui, né, basta a gente lembrar, por exemplo, né, nós estudamos sobre naturalistas, né, dentre eles até mencionei para vocês o caso de Charles Darwin, né, assim como também, né, de outros naturalistas, né, me esqueci o nome dele, é o Alfred, me fugiu o nome dele, a Miriam que gosta dele, como é que chama, Miriam? Esqueci o nome do seu amigo. Mas enfim, que ele era espírita também, né? E nós tivemos até aqui, né, a presença também de um espírito amigo que também era naturalista, que ele se comunicou aqui conosco. Ele era dos Estados Unidos na época, e ele fez também uma pesquisa e ele trouxe para nós um pouquinho do seu conhecimento, da sua história, quando nós estávamos estudando a evolução em dois mundos. Né? Então, no caso dela aqui, então, Alfred Wallace, exatamente, Dudu. Né? Então, no caso de Wallace aqui, também era um aventureiro, ele era ali um dos colaboradores de Darwin na época, né? E aí, então, ele também era interessado no espiritismo. Então, a gente via assim que naquela época era muito interessante encontrar esses aventureiros e tudo mais. No caso aqui dela, então, ela trouxe para nós, Kardec fez a evocação dela, né? Poxa, eu espero que a gente consiga ler aqui a entrevista que ele fez com ela, porque entrevistar uma mulher como ela, com a história de vida que ela teve, é realmente algo muito interessante para nós. Mas vamos lá. Depois, então, próximo boletim, finalizando aqui o ano de 1860, sexta-feira, 28 de dezembro, sessão geral. E diz assim para nós. Relatórios diversos. Primeiro, leitura de várias comunicações recebidas fora das sessões, entre outras um conto fantástico assinado por Hoffmann, obtido pela senhora Costel, e a evocação de um negro, feita em Nova Orleans, pela senhorita B. A comunicação é notável pela ingenuidade das ideias e pela reprodução da linguagem usada entre os negros. Então aqui também seria como se nós fizéssemos hoje a evocação, né, de um espírito que tivesse vivenciado aquela experiência tão dolorosa da escravidão aqui no Brasil. E ele então falasse, né, com a psicografia e tudo mais. Apesar de que hoje na Umbanda é muito comum aqueles pretos velhos, as pretas velhas, né, que falam naquela linguagem tão simples, né, que se usava naquela época. Então Kardec recebeu isso através da psicografia. Mas hoje para nós aqui isso é muito comum, esses espíritos se manifestarem. Avançando um pouco mais, também aqui seria bem interessante se a gente conseguisse ler essa comunicação. Né? Segundo, carta da senhora T.D. da Cracóvia da Polônia, né? Constatando os progressos do espiritismo na Polônia, na Padólia e na Ucrânia. Olha só, na Ucrânia. Hein? Essa senhora é médium há 7 anos, junta à sua carta 4 comunicações que atestam a bondade e a superioridade do espírito que as ditou, além de pedir para fazer parte da sociedade. Então, no relatório aqui está trazendo para nós, então, todo o contato, cartas, comunicações que eles recebiam na sociedade. Terceiro item. O Sr. Allan Kardec dirige aos espíritos a alocução seguinte, para lhes agradecer o seu concurso durante o ano que ora se finda. Isso porque a gente lembra, essa reunião foi no dia 28 de dezembro de 61. Então, nessa última reunião, Kardec, então, faz ali, né, faz
não a homenagem, mas assim, o agradecimento aos espíritos pelo trabalho que terminava naquela reunião. Então ele dizia assim a todos eles, né? Não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos espíritos bons que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos principalmente a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção tem sido de tal modo evidente para a sociedade que esta o tomou sob seu patrocínio. Assim esperamos continuar merecendo a sua proteção, rogando-lhe que nos inspire sentimentos que nos possam tornar sempre dignos dela. Agradecemos igualmente a todos os que espontaneamente vieram dar-nos os seus conselhos e as suas instruções, quer nas nossas sessões, quer nas comunicações dadas, em particular aos nossos médiuns, e que nos foram transmitidas. Neste número, não poderíamos esquecer Lamennais, que ditou ao Sr. Didier páginas de tão grande eloquência, Channing, Georges, cujas belas comunicações têm sido admiradas por todos os leitores da revista, Senhorita Delphine de Girardin, Charles Nodier, Gerard Nerval, Lázaro, Tasso, Alfred Musset, Rousseau e outros. O ano de 1860 foi eminentemente próspero para as ideias espíritas. Esperamos que, com o concurso dos espíritos bons, o ano que vai começar não seja menos favorável. Quanto aos espíritos sofredores que compareceram, seja espontaneamente, seja ao nosso chamado, continuaremos, por nossas preces, a implorar para eles a misericórdia de Deus, rogando-lhe amparar os que se acham no caminho do arrependimento e esclarecer os que ainda se encontram na via tenebrosa do mal. Então nós acompanhamos, vários espíritos que chegavam na condição de sofredores, na condição de obsessores, que Kardec então procurou fazer com que essas comunicações fossem não apenas proveitosas para a sociedade, porque se encontrava em desenvolvimento e contando com um grande número de aprendizes, mas também fazendo com que essas comunicações se tornassem proveitosas para os próprios espíritos, onde seriam levados ali a reflexões, seriam auxiliados, criando uma relação mais amistosa, apesar da natureza primitiva que eles ainda apresentavam. Então essa aqui esses foram os agradecimentos que Kardec dirigiu a todos os espíritos que participaram desse ano de 1860 na sociedade. Trabalhos da sessão. Ditado espontâneo sobre o ano de 1860, assinado por Jean-Jacques Rousseau, recebido pela senhora Costel. Outro assinado por Necker, obtido pela senhorita H. Outro sobre o ano de 1861, assinado por São Luís. Então, apenas aqui a menção dessas comunicações, falando sobre o ano que terminou, e outro falando sobre o ano que começava. Segundo, evocação de Lady Stanhope, de Hoffman e do Negro de Nova Orleans. Então, aqui novamente, uma outra evocação feita por aqueles espíritos já mencionados. Terceiro item dos trabalhos, Questões diversas sobre a lembrança de existências anteriores em Júpiter, sobre as diversas aparições de que foi alvo a sogra do Sr. PR presente à sessão. Então aqui apenas um fenômeno que foi observado. Próximo item agora, primeira reunião do mês de janeiro de 1861, sexta-feira, dia 4, uma sessão particular. Admissão do Sr. W., pintor. Relatórios diversos. Isso aqui é bem interessante, foi o que eu comentei com vocês há pouco. Carta do Sr. Conde, médico de Vaucluse, lamentando que tudo quanto se menciona nas atas da sociedade não seja publicado integralmente na revista. Porque menciona, entrevistamos tal, evocação de tal, carta tal, mas esse material nem sempre chega. Então ele manda essa carta lamentando que isso não seja publicado. Diz ele que os partidários do Espiritismo, que não podem assistir às sessões,
sentem-se estranhos às questões que são estudadas e resolvidas nessa assembleia científica. Então é interessante ele usar esse termo também, assembleia científica, exatamente porque o propósito é o estudo do fenômeno, o conhecimento do espírito, o aprendizado em si, né? Todos os meses aguardamos com febril impaciência a chegada da revista. Quando a recebemos, não perdemos um minuto para a ler. Lemos e relemos, pois aprendemos uma porção de problemas dos quais jamais teríamos soluções. Teríamos a solução. Pergunta se não haveria um meio de remediar esse inconveniente. A senhora Costel diz ter recebido cartas no mesmo sentido. Então eram os leitores da revista se manifestando ali, né, para os editores, pedindo ali que descrevessem mais, que publicassem mais coisas. Isso prova uma coisa, diz o Sr. Allan Kardec, e que nos deve dar grande satisfação. É o valor que se atribui aos trabalhos da sociedade e o crédito que ela desfruta entre os verdadeiros espíritas. A publicação do resumo das atas mostra aos estrangeiros que ela só se ocupa de coisas graves e de estudos sérios. A consideração que conquistou no exterior se deve à sua moderação e à sua marcha prudente por um terreno novo, a ordem e a gravidade que presidem as suas reuniões, assim como ao caráter essencialmente moral e científico de seus trabalhos. É, pois, para ela um encorajamento, para não se afastar de um caminho que lhe traz estimas, já que do estrangeiro até da Polônia escrevem pedindo para dela participarem. A reclamação especial e muito lisonjeira para nós, feita pelo Dr. K., responderei a princípio que a publicação integral de tudo quanto se faz e se discute na sociedade demandaria volumes e mais volumes. Entre as evocações que são feitas, muitas há que não correspondem à expectativa ou não oferecem interesse bastante geral para serem publicadas. Aqui que eu coloquei para vocês, né? Muitas mensagens que chegam não são tão assim relevantes a ponto de se tornarem públicas, por não desencadearem grandes debates, grandes reflexões. São cartas importantes que, dentro da somatória de outras comunicações, formam assim uma visão geral daquilo que a sociedade apresentava como base da doutrina espírita. Mas as cartas por si só, individualmente, não apresentavam grande valor de interesse geral. Então ele coloca assim, isso é importante a gente entender a dinâmica do que acontecia na sociedade. Porque a impressão que dá é que tudo aquilo que foi publicado foi aquilo que a sociedade recebeu. Só que a gente pode colocar, por exemplo, uma pequena porcentagem de tudo aquilo que era recebido, do trabalho intenso na relação com o mundo espiritual que era feito naquela instituição. E aí Kardec coloca, são conservadas nos arquivos a fim de que se possa consultá-las em caso de necessidade, limitando-se o boletim em mencioná-las. O mesmo se dá com as comunicações espontâneas. Só publicamos as mais instrutivas. Quanto às questões diversas e problemas morais, que muitas vezes apresentam grande interesse, o Dr. K. está equivocado se pensa que os espíritas de fora estão privados dela. O que o leva a pensar dessa maneira é o fato de a abundância das matérias e a necessidade de as coordenar muito raramente permitem a publicação de todas as questões no fascículo da revista em que são mencionadas no boletim. Mais cedo ou mais tarde, porém, elas terão o seu lugar. Aliás, constituem um dos elementos essenciais das obras sobre o Espiritismo. Foram aproveitadas em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, nos quais se acham classificadas conforme o assunto, não tendo sido omitida nenhuma das essenciais. Olha que interessante, hein? E Kardec depois vai afirmar isso mais para frente no próprio livro Céu e Inferno, onde muitas dessas comunicações foram publicadas nesse livro exatamente pela sua característica. Portanto, que o Sr. K. e outros espíritas se tranquilizem. Se não podem, pela leitura da revista, assistir de longe às sessões da sociedade
nem perder uma palavra, tudo quanto nela se obtém de importante jamais é posto sob o alqueire. Contudo, a revista se esforçará por responder, na medida do possível, ao desejo expresso pelo honrado correspondente. Segundo item, deixa eu correr aqui para a gente poder ler a mensagem que chegou para nós. Assinala o Sr. Allan Kardec, conforme o relato de um negociante de Nova York, presente à sessão, o progresso feito nos Estados Unidos do Norte, pelos princípios formulados em O Livro dos Espíritos. Trechos desse livro foram traduzidos em inglês, contando ali a doutrina da reencarnação por numerosos partidários. Terceiro, leitura de uma graciosa e encantadora comunicação no velho estilo da Idade Média, recebida pela senhorita S. Outra sobre a imaterialidade dos espíritos, obtida pela senhorita Costel. Trabalhos da sessão. Primeiro, observações críticas sobre o ditado feito na última sessão pelo espírito Maker. O espírito Madame de Staël manifesta-se espontaneamente e justifica as palavras de seu pai após lhes haver explicado o sentido. Então, também essa senhorita Staël, aqui também uma pequena biografia dela, ela foi, então, filha de um financista e político de nome Jacques Necker. Olha que interessante, Necker era o pai, né? Então aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, estudo Baronesa de Staël, ela se casou e acabou tendo depois esse nome, né? Deixa eu ver aqui, depois só para finalizarmos então, evocação de Leão X. Leão X foi um papa que teve ali a ordenação dele durante aquele período de Martinho Lutero, né, que chegaram ali aquelas comunicações. O que mais aqui que nós temos? Deixa eu ver aqui. Tá, bom, deixa eu dar uma paradinha aqui então, só para a gente aproveitar aqui o tempo, depois eu termino aqui essas mensagens da Revista Espírita. Deixa eu só voltar para cá então, rapidamente aqui, que temos aqui a participação dos nossos amigos do plano espiritual, que chega para nós aqui. Pegando aqui primeiro, né, a Fabi trouxe para nós da nossa querida Ana, trazendo aqui as suas orientações, e ela diz assim para nós: tão bacana, tá vendo? Só enquanto Kardec corria lá com os espíritos, junto deles lá, nós corremos com os nossos amigos do lado de cá, né? Então sejam sempre muito bem-vindos. É uma alegria enorme, vocês não imaginam como nós ficamos felizes com essa presença. A nossa querida Ana trouxe para nós então: queridos amigos, que esse dia cheio de luz traga paz e alegria aos seus corações. O que mais poderíamos dizer dos anjos amigos do que já foi dito? Nós, aqueles que os amamos, estamos aqui, assistidos por outros irmãos mais esclarecidos que nós, em uma grande rede de auxílio que tem como guia maior o Mestre Jesus. Exercitamos o amor que tudo doa, que espera dos queridos do coração a manifestação do melhor que cada um já pode fazer. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples. A vida não é tão linear e nem sempre os acontecimentos se dão conforme o programa combinado. Mas quando as lições são correspondidas, quando as atitudes positivas são realizadas, há sempre festa em nosso coração, compensando tudo. Ver vocês construindo a felicidade é sempre um pouco da nossa própria felicidade. Hoje é sexta-feira, em meio a um feriado, onde a liberdade deveria ser refletida. Enquanto muitos estão constrangendo a si mesmos em prisões de dor, aqui estamos compartilhando com vocês momentos de paz e de entendimento que vão aos poucos trazendo a verdadeira liberdade ao espírito, que são as dificuldades que enfrentamos frente a essa conquista. É bom estarmos aqui, bom para nós também. Agora um pequeno recado para nós. Aqui agora outros amigos que chegam, trazendo aqui um complemento através da Ana, né? Queridos amigos, os estudos avançam e cada vez mais nos aprofundamos em conhecimento que clareiam nossas mentes, ampliam nossos horizontes. Reflitamos sempre em cada lição estudada. Tragamos para o dia a dia, só um instantinho,
tragamos para o dia a dia e as apliquemos. E se chegarmos a novas conclusões, compartilhemos. Que haja uma troca saudável de experiências que somente engrandecem os aprendizados. Unam-se, amigos, nessa troca tão importante. A união entre vocês é essencial para que o trabalho que aqui realizamos forme raízes e dê frutos. Nem ciúmes, nem mágoas, nem tristezas. Levamos a paz desses momentos de tão formoso entendimento para o nosso interior e compreendamos que cada um aqui presente contribui com a tarefa, cada um do seu jeito, cada qual de seu modo e principalmente conforme a própria necessidade individual. Todos vocês são tão amados e queridos. Levem em seus corações esse sentimento de fraternidade sincera e tenham essa lembrança sempre com vocês, mesmo que surjam dificuldades ou sombras. Que esse sentimento que agora esperamos estar em cada coração dê a cada um a força de prosseguir com paz e com fé. Um abraço muito forte do amigo de sempre e de todos. Poxa, que bacana, né? E é difícil ficar lendo essas mensagens, né, sem engasgar. Mas vamos lá, a gente consegue. Né? Mas agradecemos muito a presença de vocês aqui junto com a gente. E depois aqui embaixo o Dudu trouxe para nós também, mais uma vez, Maria de Nazaré assinando para nós essa mensagem. Né? Vamos lá. Muita paz. Comunico-me só para dizer. Gratidão, irmãos estudantes, dessa doutrina de amor e luz. Tenho organizado tudo que é mostrado aqui para nós e sinto que tudo realizado da forma que está sendo feito é a melhor forma de trazer muitos ensinamentos para que conheçamos agora o que não foi estudado e conhecido em vida. Assim estamos todos nós daqui, de nossos salões de estudos, muito gratos por tudo que é trazido a vós e de vós. Deus, Jesus e todos os Espíritos, que com sua luz eternamente agradecerão a tudo o que nos é dado até agora. Bom estudo a todos e um abraço fraternal do grupo de estudos Anália Franco, Maria de Nazaré. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, fazendo com que a gente que se sinta privilegiado, né, por termos a presença de vocês aqui de uma forma tão carinhosa com a gente. Obrigado mesmo. Então aqui, né, os nossos queridos amigos, aprendizes, professores, amigos, todo mundo presente com a gente. Né? Mas muito bem, pessoal, olha só, para a gente não estourar aqui o nosso horário, eu vou deixar então esse último boletim que a gente estava lendo aqui para o nosso próximo encontro. Então fica faltando só ele, para a gente poder analisar aqui com mais cuidado, com mais detalhe, né, para a gente não perder aqui o nosso tempo, né, porque tem aqui algumas questõezinhas a serem apresentadas. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, olha só, para finalizarmos. Evocação de Leão X, como eu falei para vocês, o Papa, né, que viveu naquela época no início do século XVI, quando tivemos ali a reforma religiosa, que se havia manifestado espontaneamente na sessão de 14 de dezembro. Ele trouxe uma mensagem na época, né? Ao responder às diversas perguntas que lhe foram feitas, explica e desenvolve suas ideias sobre o caráter comparado dos americanos, dos franceses e dos ingleses, sobre a maneira de ver desses povos com relação ao espiritismo, sobre os inevitáveis progressos dessa doutrina, etc. Depois aqui, diálogo espontâneo entre Monsenhor Cibot e seu assassino. Nesse caso aqui, rapidamente, só para a gente ver aqui, eu pesquisei aqui na Enciclopédia Católica, Marie-Dominique Auguste Cibot. Ele foi um religioso que fez um belíssimo trabalho, né, de educação religiosa, de trabalho social, mas aqui no finalzinho foi colocado assim, né, ele também pretendia introduzir o rito romano em Paris e estava progredindo favoravelmente nessa direção quando foi morto por um padre interdito chamado Verger. Né, então ele foi assassinado. Isso em 1857. E aqui exatamente, né, diálogo espontâneo entre o Monsenhor e o assassino. Olha só, na reunião mediúnica, aquele que foi assassinado e aquele que foi assassino conversaram através de 2 médiuns. E ali os presentes na reunião testemunharam essa conversa. Né? Olha que coisa maravilhosa. E o último item aqui, então, perguntas dirigidas a São Luís acerca do negro evocado na sessão de 28 de dezembro sobre o seu caráter
e a sua origem. Esperamos também encontrar esse material para nós estudarmos aqui. E para finalizarmos, evocação da senhorita JB, feita por sua mãe presente à sessão. De interesse absolutamente particular, essa comunicação oferece um quadro comovedor da afeição que certos espíritos conservam por aqueles que amaram na Terra. Então aqui mais uma vez uma comunicação particular, mas que trouxe um grande aprendizado sobre a afinidade entre os dois planos, né? Então trouxe também ali algo a mais para compreendermos essa relação, né? Que a vida continua do outro lado e que os sentimentos também continuam muito vivos. Vocês se lembram, né, que até teve uma vez de uma pessoa que procurou o nosso trabalho do Espiritismo.net, que era uma jovem que era evangélica, e ela disse para nós assim, que lá na nossa igreja foi dito que quando nós vamos para o mundo espiritual, nós nos desligamos completamente do mundo físico e vivemos apenas em vida contemplativa. Ou seja, né, quem você amou, com quem você viveu, tudo isso é apagado. E você vive apenas em função dessa condição nova agora, né, de louvor, digamos assim. E a gente teve que esclarecer que não é bem assim, né? E o próximo artigo que a gente vai ler na semana que vem é do Sr. Squire. O Sr. Squire, ele era um médium do mesmo nível do Sr. Daniel Douglas Home, médium de efeito físico. E Kardec faz aqui uma defesa sobre o trabalho que ele fazia, o trabalho de manifestações, né, de fenômenos mediúnicos, né? Então Kardec vai dissertar aqui de uma forma bem interessante sobre ele. A gente vai conhecer um pouquinho dele oportunamente. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. E fechamos, né, de uma forma tão agradecida, né, de uma forma tão feliz com a presença desses irmãos aqui junto para nós, trazendo para nós essa motivação, trazendo para nós esse incentivo, né, de mostrar que não apenas